Seja muito bem-vindo ao Momento Haja Luz de hoje. E hoje eu quero compartilhar sobre a travessia do povo, quando eles deixaram o deserto e entraram, de fato, na terra de Canaã, liderados por Josué, logo após a morte de Moisés. E eu quero ler com vocês hoje Josué 3, quero ler 3 versículos, do 14, o 15 e o 16. Então vamos lá. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. E assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água, a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Eu vou ler o 17 também. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahweh ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. Bom, esse texto é lindo, né? É o momento da travessia, o momento de entrar em uma nova terra, de pisar na terra prometida a Abraão, a Isaac, a Jacó. Essa era uma promessa que Deus estava fazendo cumprir neste exato momento. E no momento difícil para Josué, logo após a morte de Moisés, Josué é encontrado pelo Senhor. O Senhor lhe dá palavras de força, coragem, fala que estaria com ele. E esse é um dos primeiros sinais que acontecem logo após esse encontro de Josué com a pessoa de Cristo. E a instrução dada a ele foi que ele enviasse os sacerdotes primeiro, carregando a arca da aliança, a arca da presença. E quando os sacerdotes pisaram nas águas, as escrituras falam que as águas do Jordão começaram a se acumular e formaram uma grande parede, a ponto dos sacerdotes, as águas escoaram dali para baixo, né? Formou-se uma parede num determinado ponto e as águas iam se acumulando, e as águas que estavam, elas se escoaram e a terra ficou seca. Então os sacerdotes pisaram ali, ficaram no meio do Jordão, segurando a arca para o povo atravessar. Bom, essa é uma reflexão muito simples que eu quero trazer hoje, mas muito profunda. Porque em momentos de grandes mudanças, em momentos em que você precisa sair de um lugar e entrar na palavra que Deus deu para a sua vida, a primeira coisa que precisa ir à sua frente é a presença de Deus. É ela que possibilita a abertura do caminho. A presença do Senhor, aqui a arca da aliança representava, e à frente. Ou seja, existem momentos em que nós, como homens, não vamos fazer nada. Quem vai fazer é o Senhor. Quem vai abrir o Jordão para que você acesse a terra vai ser o Senhor. Tem muitas vezes que nós precisamos romper na nossa vida, sair de um lugar de dor, de dificuldade, assim como era o deserto. O deserto foi um longo período para aquele povo. E vale lembrar que o povo que estava entrando na terra não era o mesmo povo que saiu do Egito. O povo que entrou na terra eram os filhos daquelas pessoas que saíram do Egito. Porque por causa da incredulidade e da falta de fé, todas aquelas pessoas que saíram do Egito morreram no deserto. E na verdade era uma nova geração que entrava naquela terra. Uma geração que não carregava consigo a mentalidade do Egito, a mentalidade do esforço. Elas não carregavam a mentalidade daquilo que eles tinham que fazer para sobreviver. Pelo contrário, essas pessoas que nasceram no deserto, eles carregavam a mentalidade da provisão de Deus, de que Deus as provinha, de que Deus era a coluna de fogo à noite, Deus era a sombra de dia, Ele que provia o pão, o maná, Ele que dava o alimento. Eles provaram de milagres como a roupa do seu próprio corpo, ela não envelhecia, ela se esticava à medida que eles cresciam. Ou seja, eles viram
e provaram e viveram sob a provisão de Deus. E é esse povo que entra, é esse povo que adentra nessa terra, é esse povo que está atravessando. Então, primeiro aprendizado que a gente tira desse texto é que em momentos de mudança, em momentos de migração, em momentos de atravessar o Jordão, em momentos de sair de um lugar e se mover, em momentos de alcançar a promessa, aquele que fez a promessa é que é responsável por abrir o mar. Você só precisa colocar a presença de Deus à frente. Então, uma lição que nós tiramos essa manhã é que a presença de Deus, ela vai abrir o acesso, o caminho para que você saia dessa condição que você está e entre numa condição a qual Deus deseja que você esteja, a qual Ele falou sobre a sua vida. Ou seja, existe um acesso, existe um lugar que você precisa estar. E esse lugar é onde Ele falou, uma nova terra, um novo lugar. E as águas, esse movimento de águas, esse rio que está entre você e aquilo que você precisa viver, ele vai ser momentaneamente parado para que você possa atravessar, para que você possa acessar. E de forma sobrenatural, essas águas, elas formam uma parede. De forma sobrenatural, essas águas param e você pode atravessar em terra seca. E durante toda essa travessia, esses sacerdotes ficaram segurando essa arca. Eles ficaram no meio do Jordão até que todo o povo passasse. E quando todo o povo passou, no capítulo 4, diz assim: quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahweh voltou a falar com Josué e lhe ordenou: agora escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e ordene a eles que tomem aqui do meio do Jordão, deste lugar, onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco, e depositai-as no lugar onde vocês irão acampar essa noite. Com essas pedras eles fazem ali um monumento, aquilo serviria de sinal, aquilo serviria para eles de lembrança de que o Senhor abriu o acesso da promessa. E que essas pedras para nós representam uma lembrança de que aquele que nos mandou fazer vai cumprir aquilo que ele disse. O Senhor que nos mandou ir, ele vai abrir o caminho, ele vai abrir o acesso. Esse é um momento de acreditar e de confiar na palavra e simplesmente obedecer. Se o Senhor te manda atravessar, te manda ir, apenas se mova, porque Ele vai prover os recursos para que tudo aconteça, para que as coisas se abram. Existe um favor de Deus aguardando a sua atitude. Apenas pise, apenas coloque à frente do teu caminho a presença do Senhor. Coloque no teu coração apenas uma inclinação em obedecer, pois são dias de entrar em algo novo, entrar numa nova terra, pisar na promessa. Mas essa promessa ela não vai ser marcada pela força do braço do homem. Não temos mais uma mentalidade egípcia que fala do trabalho que nós fazemos para conseguir o nosso pão. Pelo contrário, nós carregamos a mentalidade da provisão, da confiança que nos guarda, do Deus que nos supre e daquele que nos faz acessar a promessa que Ele nos deu. Que esse dia seja um dia de edificação para você e que você à sua frente coloque a presença de Deus e que você confie para pisar no novo, naquilo que Deus está abrindo para mim e para você. Vamos juntos acessar um tempo novo com confiança e crendo naquele que nos mandou fazer, naquele que nos enviou, na palavra que Ele nos deu. Um forte abraço, nos vemos no próximo momento. Haja luz.